Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Coni Madeb, Assembleia de Deus, Cristo para Todos. Lição de número 11. Estamos falando do Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei. E aqui, na lição 11, iremos abordar um chamado à verdadeira hospitalidade. O texto áureo da nossa lição se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qual é a verdade central desse verso? É que a verdadeira espiritualidade não se encontra nas aparências ou nas práticas externas, mas sim no alinhamento do coração com os valores do reino de Deus, a humildade. O objetivo dessa lição é ensinar a importância da coerência entre palavras e ações, refletir sobre os ais proferidos por Jesus em Mateus 23, total de 8 ais, e destacar o chamado de Jesus para priorizar os valores do reino. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 23, verso 1 a 6. Nós vamos ler na nova versão internacional, NVI, ou NIV, não é? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Que repreensão, que hipocrisia, não é? Jesus diversas vezes no capítulo 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Portanto, a nossa lição é contra a hipocrisia. Falemos a hipocrisia religiosa. A introdução. A hipocrisia religiosa é um tema central nas palavras de Jesus, especialmente em seu confronto com os líderes religiosos de sua época. Jesus criticou aqueles que vivem de maneira contrária ao que ensinavam, alertando-nos para o perigo de uma fé superficial e vazia e apenas de aparência. O chamado de Cristo é um desafio à reflexão sobre a verdadeira espiritualidade. Não eram aparência, mas sim atitudes sinceras que visam glorificar a Deus. Ponto 1 da nossa lição, falemos da hipocrisia, que é um perigo para a fé. A hipocrisia é o perigo verdadeiro para a fé, não é? E Jesus criticou a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, os escribas e fariseus, que ensinavam uma coisa, mas que viviam outra. Eles impunham sobre os homens pesados fardos aos outros, mas buscavam para eles reconhecimento e status. Jesus exorta os discípulos a seguir os ensinamentos que ele próprio ministra
e enfatiza-nos a humildade e o serviço como característica de um verdadeiro seguidor. O exemplo negativo dos fariseus de falar sem viver. Jesus denuncia os fariseus por sua incoerência entre o ensino e a prática. Eles impunham fardos pesados sobre os outros, mas não faziam esforço nenhum para segui-los. Viviam para serem vistos, exaltados pelos homens, buscando reconhecimento através de títulos e de posições. Mateus 23, verso 1 a 7. Jesus aqui critica a adoração superficial, que não reflete um coração transformado. Mateus 15, verso 8 a 9. Paulo também apontou para a incoerência do ensinar a lei e não praticá-la, em Romanos capítulo 12, verso 21 ao 23. Esses comportamentos contradizem a natureza da verdadeira espiritualidade, que deve ser humilde e centrada em Deus. No ponto 1.2, o chamado de Jesus à humildade e ao serviço no reino de Deus. A grandeza não está no poder ou na posição, mas sim no serviço humilde ao próximo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mateus 23, verso 11 ao 12. Jesus apresenta o serviço com a verdadeira grandeza do reino de Deus. Marcos 10, verso 43 ao 45. O Filho do Homem que não veio para servir, ou ser servido, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele convida os seus seguidores a abandonarem a busca pela glória pessoal e seguirem o exemplo de serviço, de humildade que ele, Jesus, demonstrou a todos que devem buscar a humildade, sempre considerando os outros superiores a si mesmo, como Paulo menciona em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 7. Vamos ao terceiro ponto aqui do ponto 1, aplicação prática. Para se evitar a hipocrisia, é necessário cultivar uma vida espiritual autêntica, em que as ações refletem aquilo que é professado pelas palavras, incluindo a prioridade num relacionamento sincero com Deus, em vez de uma aparência religiosa. Em outras palavras, é ser exemplo em palavras e ações, buscando coerência em todas as áreas da vida, praticando a humildade, reconhecendo a dependência da graça de Deus, para viver de maneira reta, que reflita pureza relacional entre Cristo e entre o cristão, e o Senhor e entre os seus irmãos. 1 João 3,18. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, falar dos ais. Ais aqui são julgamento contra a religiosidade vazia. Os ais de Jesus, em Mateus 23, que são 8, denunciam atividades de falsidade, orgulho e superficialidade espiritual. Ele aponta práticas como omissão da justiça e ostentação de pureza externa, a opressão dos mais fracos. Esses ais não são apenas condenações, mas também um alerta para um arrependimento genuíno. A crítica à vida de aparência. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus e escribas
que se preocupava com os detalhes externos da lei, como o dízimo de ervas, mas negligenciava os princípios mais importantes: justiça, misericórdia e fidelidade. Mateus 23, 23 ao 28. Eles também compara os fariseus a sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas lá dentro cheios de impureza, por dentro de um coração divorciado da verdadeira espiritualidade. Isaías 29, 13. A religião não é uma prática externa, mas sim uma interna de coração. Tiago exorta a igreja sobre a importância de praticar a misericórdia como reflexo da verdadeira fé. Tiago 2,13. Ponto 2.2. Lideranças que fecham as portas. São os líderes religiosos que, em vez de guiar as pessoas a Deus, as afastam. Não entravam no céu e fechavam a porta para quem queria entrar. Esses líderes colocavam obstáculos espirituais e doutrinas humanas que impedem os outros de entrar no reino de Deus. Ao mesmo tempo em que buscam expandir sua influência com intenções egoístas, Jesus falou sobre a chave do conhecimento que eles se apoderaram, de modo que nem entraram e ainda impede os que querem entrar. Lucas 11:52. Ainda sobre as lideranças que não cumprem o propósito, Ezequiel registrou a repreensão do Senhor sobre os maus líderes, pastores que só cuidam de si mesmo, que só cuidam dos seus interesses. Ezequiel capítulo 34, verso 2 e 3. 2:3. Identificando sinais de religiosidade vazia. A religiosidade vazia pode ser reconhecida quando estamos mais preocupados com a aparência e rituais externos do que com um verdadeiro relacionamento com Deus. Esses sinais incluem foco em regras em vez de graça, julgamento de outros sem misericórdia e falta de transformação interior. Deus valoriza a sinceridade que é sinal de uma transformação interior. Salmos 51, verso 6, não é? Paulo também convida a autoavaliação para evitar uma fé superficial. Examinemo-nos para ver se estão na fé, provém a si mesmo. 2 Coríntios 13, verso 5. Vamos ao ponto 3 da nossa lição. Falemos do coração de Deus. O coração de Deus tem justiça e misericórdia. Justiça para julgar, misericórdia para perdoar. Aqui enfatiza o contraste entre as práticas dos fariseus, que priorizavam regras menores, e o chamado de Deus para valores essenciais como justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus destaca que a verdadeira espiritualidade não está no legalismo, mas sim em refletir o caráter de Deus em todas as áreas. Vamos ler Mateus 23, verso 23, para ver a ênfase da justiça, da misericórdia aqui. Mateus 23, verso 23, lemos assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Vamos lá: o juízo, a justiça, a misericórdia e a fé, que é a fidelidade. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Justiça
Misericórdia e fé e fidelidade aqui são marcas do cristão. Essas três virtudes são o cerne do caráter de Deus e, portanto, deve refletir na vida do cristão. Justiça implica em tratar os outros com equidade. Misericórdia é agir com compaixão. E fé e fidelidade é ser leal a Deus e aos seus mandamentos. Todo cumprimento das ordenanças do Senhor é demonstrada no amor ao próximo. Se vós, de fato, obedece à lei real, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago 2, verso 8. Alinhando as prioridades de Deus para alinhar as nossas prioridades a Deus. Precisamos buscar, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, os seus valores. Isso envolve nos submeter nossos desejos e decisões à vontade divina, mantendo o foco na justiça, no amor, na fidelidade em nossas ações e relacionamentos. O foco das coisas de ato reorganiza nossas prioridades. Mateus 6,33. O alinhamento das prioridades começa com uma mudança de mentalidade, uma mente transformada de acordo com Romanos 12:2. Porque somente uma mente transformada é capaz de agir e de pensar segundo o Espírito Santo. 3:3. O resultado da vida alinhada com Deus. Quando uma pessoa vive alinhada com o propósito de Deus, ela experimenta transformação em sua vida e em seus relacionamentos. Viver de acordo com a vontade divina traz frutos duradouros, como paz, alegria, justiça e amor, além de uma maior confiança em Deus. Esse alinhamento permite que o cristão seja uma testemunha fiel e eficaz do reino de Deus, refletindo assim seu caráter em todas as ações. Quando seguimos o plano de Deus, Ele nos conduz ao melhor futuro, alinhando nossas vidas à sua vontade perfeita. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho acerca de vós. Planos de prosperidade para dar um futuro a vós. Viver alinhado ao propósito de Deus traz paz que transcende as dificuldades, mantendo assim nossos corações firmes nele. Filipenses 4, 6 e 8. Para concluir essa importante lição, ao seguir o exemplo de Jesus na humildade e serviço, evitamos a hipocrisia e cultivamos aqui uma fé autêntica, capaz de impactar profundamente nossa vida e também a dos outros. O resultado de uma vida alinhada com Deus é de uma vida transformada, que é marcada pela paz, pela alegria, por um testemunho fiel do caráter divino. Vamos às perguntas dessa lição para reforçarmos tudo aquilo que nós aprendemos, não é? Lição de número 11, que é esse chamado à verdadeira espiritualidade. E já vimos que a verdadeira espiritualidade, ela não tem nada a ver com rituais, com aparência, não é? Mas sim com uma fé genuína, com relacionamento correto e evitando a hipocrisia. Vamos ao questionário. Primeira pergunta: qual foi o exemplo negativo dos fariseus? E a resposta é falar e não praticar, ou falar sem viver aquilo que pregavam. Vamos à segunda pergunta. No reino de Deus, a grandeza não está no poder ou na posição, mas aonde está? E a resposta é no serviço
humilde ao próximo. Quando servimos, estamos fazendo a vontade de Deus. Terceira pergunta: quais virtudes são o cerne do caráter de Deus? Mateus 23, justiça, misericórdia e fidelidade. Também pode ser traduzido como juízo, misericórdia e fé. Vamos à quarta pergunta: o que é necessário para fazer alinhar nossas prioridades às de Deus? E a resposta é submeter nossos desejos e decisões à vontade divina. E quinta e última pergunta: qual é o resultado da vida alinhada com Deus? Transformação em nossas vidas e também nos nossos relacionamentos, transformando assim a vida dos outros. Lição de número 12, semana que vem, nós falaremos da vinda de Cristo, vigilância, preparação, esperança. Abordaremos o capítulo 24, né, que fala da vinda do Senhor, e a promessa do reino eterno. Então não perca, estamos quase concluindo, né? Semana que vem já será a penúltima lição e daqui 2 semanas a última. Encerrando aqui o estudo do Evangelho de Mateus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal. Lá você vai encontrar não só a revista da CONIMADEB, mas você encontra a revista da CPAD, a revista da Betel, a revista da CADB e a revista Central Gospel. 5 escolas dominicais. Aonde? No PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.